Olá, bem-vindo ao Ponto 3. E hoje vamos falar de festa, da alegria que o nosso povo precisa tanto para poder viver com esperança. Vamos falar das festas de junho, as festas juninas. Este é o mês em que o povo comemora Santo Antônio, São Pedro e São João. Tem as danças animadas, as comidas típicas deliciosas. Mas a origem da festa junina é pagã, como uma celebração aos deuses da natureza e da fertilidade, pedindo fartura nas safras, pois era nessa época que começava o período da colheita dos cereais. Depois, o cristianismo atribuiu a essa festa um novo caráter religioso. No programa de hoje, queremos conhecer melhor sobre esta festa que, no Brasil, está ligada à cultura caipira e nordestina. Como essa festa, que antes era pagã, se tornou tão forte no cristianismo? Como foi essa mistura com as tradições regionais brasileiras? Como as comunidades se preparam para celebrar esses festejos? Como são também as grandes festas, como a de Caruaru, em Pernambuco? E como serão essas celebrações depois de 2 anos de pandemia? Para conversar com a gente sobre essas festas populares, recebemos o professor Dr. Alberto Iqueda. Ele é etnomusicólogo, pesquisador das músicas e culturas populares no Brasil e estudioso das culturas populares e tradicionais dos países da América Latina. Ele que também é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Bem-vindo, professor Alberto. Olá a todos, fico muito contente com esse convite para falar de um tema que é uma grande referência da cultura brasileira. Muito obrigado por compartilhar conosco desde já esse estudo, com certeza, de uma vida. E também com a gente o padre Jefferson Adelino Gomes, que é pároco da paróquia São Paulo Apóstolo em Caruaru, lá no Pernambuco, onde está das maiores festas de São João do mundo, uma das melhores também. Bem-vindo, padre Jefferson. Olá, irmão Diego. Olá a todos que nos acompanham. Estamos aqui no maior e melhor São João do mundo e será uma alegria partilhar com vocês a nossa vivência, a nossa experiência aqui das festas juninas. Muito bem, mas vamos começar com a origem dessas festas, que é o objeto do estudo do professor Alberto Iqueda. Essa festa antes era pagã, e como é que ela foi aos poucos cristianizada, professor Alberto? Essas festas, na verdade, é o que a gente chama de festas dionisíacas, né? Festas de alegria, ligado com muita fartura alimentar, com os processos de sociabilidade, elas existem em todas as comunidades, mas de maneira mais específica, aquelas que acabam desembocando nas festas juninas no Brasil, elas estão relacionadas com as antigas civilizações nas regiões da Europa e nesses períodos, né, que você já mencionou, sobretudo no ciclo das colheitas ou às vezes até do plantio, depois, sobretudo na época da primavera, e aí com a implantação do cristianismo e sobretudo a partir do século III, foi havendo uma adaptação, né, do pensamento cristão e dos cristãos em relação a essas festas antigas das civilizações de outrora. Mas lá naquele momento a gente tem a referência da data, mas não tem da música, das comidas, não tem nenhuma ligação direta com essa festa que nós conhecemos hoje, né? Não, porque, na verdade, em várias regiões se praticavam esse tipo de festividade, que às vezes demoravam 15 dias. Normalmente, veja, a primavera, né, na Europa, a partir de maio, mais ou menos, maio, junho, ou até um pouquinho antes, ela está relacionada com o ciclo de renascimento da própria natureza, que vem logo após o inverno. Então, aquele inverno sempre muito rigoroso, sobretudo no hemisfério norte, ele era motivo, né, na medida que ele entrava um novo ciclo ambiental, era motivo de grandes festas também, né, de rebrotar, né, da procriação, inclusive, da própria vida. Tá? Então, mas cada comunidade, cada localidade tinha um tipo de festividade ou mesmo de cultos a deuses da natureza que eram próprios de cada região. Agora, aqui quando a gente fala que é uma festa importante para o cristianismo,
A gente está se referindo ao catolicismo e latino-americano ou também na Europa, esse festejo em torno dos três santos juninos, com essas características que nós conhecemos, ela é bastante presente. Sim, sim, tanto na Europa, né? Porque de maneira mais direta, a chegada das festas juninas, já com esse caráter mesmo dentro do cristianismo, ela se dá via Portugal e, claro, Portugal relacionado diretamente com a Península Ibérica. Então, nós temos uma tradução diretamente ibérica já dentro do cristianismo. Padre Jefferson, então são três santos que são lembrados nesse tempo: Santo Antônio, São Pedro e São João. Por que esses santos caíram, digamos, no gosto das pessoas, que elas fazem tantos dias de festa, 13 dias para Santo Antônio, emenda uma novena para São João, para São Pedro, e vira um festejo que não acaba mais? Qual que é a ligação dessa devoção com a vida do povo, especialmente no cenário do Nordeste? Então, irmão Diego, podemos dizer que aqui no Nordeste, as festas juninas, embora, claro, seja em junho, mas já iniciam antes, um pouco, com São José. Tem a tradição de quando chove no dia de São José, as colheitas de milho, neste tempo, vai realmente ser boa para fazer as comidas típicas. Santo Antônio é o primeiro a ser celebrado, né, no dia 13 de junho, depois temos São João no dia 24 e São Pedro no dia 20 e 29. E São Paulo, a minha paróquia é de São Paulo, mas São Paulo não é muito lembrado nas festas da alegria, festas juninas. Santo Antônio é aquele grande pregador franciscano, então que chega em tantos lugares através dos frades franciscanos, e que tem aquela fama do santo casamenteiro. Então temos o dia dos namorados, no dia 12, que inclusive as fogueiras, as tradicionais fogueiras, são realizadas geralmente nas vésperas do dia do santo. Então, dia 12, se acende as fogueiras. No dia de São João seria dia 23, então as fogueiras são acesas no dia de São João. São João, o precursor de Nosso Senhor, que anunciou Jesus Cristo, preparou o povo, e celebramos a natividade de João Batista. E a questão da fogueira está ligada a este fato do nascimento de João Batista. E São Pedro, que é o primeiro Papa da Igreja, que Nosso Senhor chamou para esta missão. Eles estão nesse período, os três estão nesse período das festas juninas, né? Estão próximos ali. Então o povo associou os três santos a esta festa da alegria. São Antônio é aquele que ajuda nessa questão do casamento. Depois São João, o precursor, que nasceu, que veio anunciar Nosso Senhor. Então sempre há essa alegria. São Pedro, aquele que Nosso Senhor chamou para constituir, organizar o povo de Deus. Como estão aí no calendário litúrgico dentro dessas festas juninas do mês de junho, então o povo associou os três santos como aqueles que devem ser festejados de fato nesse período com alegria, acendendo as fogueiras, realizando as quadrilhas e tantas outras práticas que existem por aqui. Professor Alberto, o padre Jefferson trouxe para nós aqui alguns elementos interessantes dessa tradição, relembrando aí, por exemplo, da fogueira, e eu lembrava aqui de outros, porque sempre vai começar essa festa, tem um levantamento do mastro com a bandeira do santo, e tem a fogueira, e tem as músicas. Tem alguma relação desses símbolos, pelo menos esses que eu falei, a fogueira, a bandeira e as danças, com essa origem dessas festas pagãs do passado? Sim, eu acho que foi importante, né, esse comentário do padre Jefferson, porque justamente quando a gente pega São João, está ligado com o fogo, né, com as fogueiras, São Pedro ligado mais com a água, né, e Santo Antônio ligado com o casamento, ou até em Portugal, Santo Antônio, né, também é aquele que encontra coisas perdidas. Então isso está ligado diretamente com os elementos essenciais daqueles antigos rituais, né, que comentamos inicialmente, que eram os rituais ligados à própria vida. Tá? Então,
a gente não faz a relação hoje em dia, né, com esses elementos de maneira direta com esses antigos rituais, mas elas têm uma ligação direta. Então, a questão do casamento, né, da constituição de família, da procriação de uma família, do crescimento de uma família. O fogo como elemento ritual, um elemento de purificação, que até hoje é muito praticado em várias comunidades humanas. E a água, né, que serve não só ao batismo dos cristãos, mas é o elemento fundamental da natureza. Então, todos esses elementos acabaram migrando e se adaptando, né, das antigas civilizações para o mundo cristão, e ela permanece até hoje, embora a grande parte das pessoas não percebam essa ligação tão direta com esses elementos dos antigos rituais, mas é uma ligação muito direta que a gente já não percebe atualmente. Exatamente. Padre Jefferson, aí na região Nordeste, as festas juninas se tornaram grandes eventos, né? O evento da cidade, né? Mas em outras realidades está muito ligado à vida das comunidades, das paróquias, das escolas que promovem essas festas. Qual a importância na avaliação do senhor desses festejos para esses grupos, para essas comunidades, tirando esse midiático das grandes festas das grandes cidades? Então, como o professor até já citou, como é uma festa de alegria, é o momento em que a comunidade se reúne tanto para festejar já os santos mesmo, os três, e também outros santos que aparecem no mês de junho, mas é o momento em que a comunidade se reúne realmente para confraternização. Então, aí existe aí a questão das comidas típicas, né, o bolo de milho, pé de moleque, pamonha, tantas outras, milho assado, bolo de milho. Então, tem muitas comidas típicas, canjica também. Então, é um momento que as pessoas compartilham o alimento, compartilham a alegria, tem a questão da quadrilha, da dança. É um momento realmente de festejar. E as comunidades, elas se preparam muito bem para isso. Sobretudo aqui na região, não só em Caruaru, como em outras cidades. Então, as comunidades se reúnem, se preparam para este momento. Realmente uma alegria, realmente um festejo por algo. Então, temos os três santos, mas as comunidades que realizam também as quadrilhas, que é muito bonito, inclusive. É um momento bem esperado aqui na região, e sobretudo agora, nesse tempo, depois de 2 anos sem realização. Então, as pessoas estão fervorosas, esperando, que já começou hoje, já começou esses dias. Então, é uma alegria só aqui. É muita cor, né? As cidades... Perdão. Vamos lá. É muita alegria, muita cor, as cidades decoradas, com certeza, para poder receber e realizar essas grandes festas. Mas eu queria ouvir o professor Alberto sobre o ritmo dessas festas. As músicas que, digamos, marcam essa festa juninas com essa dança que nós chamamos de quadrilha, com esses passos ensaiados. De onde vêm essas danças e também as letras, o que dizem as letras dessas canções que marcam os festejos juninos? Durante muito tempo, irmão Diego, as festas juninas tinham uma tipificação musical específica, né, que eram as músicas de quadrilha, que muitas vezes eram de um gênero chamado polca, que nos chega por volta de meados do século XIX da Europa, ou eram as marchas, ou marchas juninas. Nos anos mais recentes, de 10 anos para cá, isso se abriu de uma maneira muito grande, assim como no carnaval, que tinha uma especificidade musical, com marchinhas carnavalescas e às vezes o samba, e ela hoje em dia perdeu esse caráter de exclusividade de algum gênero, algum ritmo, e ela está muito aberta. Então, nas culturas populares, dependendo da região, chega no centro-oeste, por exemplo, dança-se cururu, dança-se siriri, né? Assim como no sul do Brasil dançam-se outros ritmos. Mas a quadrilha, especificamente, nos chega também no início do século XIX, provavelmente com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, que começa a se implantar inicialmente na vida palaciana, essas danças
né, chamada quadrilha, que eram danças das cortes, né, em 5 partes diferentes. Tal. E aí, com o tempo, isso foi sendo adaptado, foi sendo popularizado. E o que sobrou daquelas antigas quadrilhas, né, coreográficas do século XIX, com o tempo, já pelo final do século XIX, já no século XX, a parte final que era no ritmo da polca ou das marchas. Então, essas adaptações foram acontecendo, mas, por exemplo, no início do século XIX, em qualquer cidade, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, dançavam-se outras danças, dançavam-se inclusive valsas. Qualquer festividade, fosse de carnaval, fosse de uma festa junina, né, ou do período do ciclo junino, dançavam-se inclusive outras danças, como ragtime, vários ritmos, várias músicas. E com o tempo ela foi perdendo, isso foi se canalizando para um tipo específico, que são as quadrilhas. Mas hoje em dia ela voltou a ter essa abertura também nas festas juninas. O interessante é que eu sou goiano e aqui em Goiás sempre participei e gosto de participar e quando tem ocasião até de dançar na quadrilha, nas festas juninas. Mas quando eu fui para a Bahia, eu não dei conta, porque é um outro ritmo, é muito mais acelerado, passo mais marcado, mais firme, mas é bem diferente da quadrilha aqui nossa, aqui pelo menos no Centro-Oeste, parece que é mais lenta, mais o passo marcado. E lá, pelo menos na Bahia, onde eu fui, e depois também em outros lugares do Nordeste, ela tem um ritmo mais forte, enfim, é bem diferente. Temos essa diferença do Brasil. Agora, Padre Jefferson, as comunidades se preparam e esse ano de 2022 será uma retomada, porque foram praticamente 2 anos sem um evento tão importante para a vida do povo do Nordeste e o povo que tem o costume de celebrar. Como é que estão sendo os preparativos e a celebração dessas festas depois de 2 anos sem realizá-las? Aqui está fervoroso realmente. A expectativa está fervorosa, na verdade. Em Caruaru mesmo, faz alguns dias que a cidade, o povo, vinha se preparando para, como é dito, o melhor e maior São João do mundo, que começou justamente domingo passado, dia 5. Então, as pessoas, elas preparam-se de uma forma extraordinária, tanto a questão de figurino, de roupa, quanto financeiramente e também enfeitando as casas, enfeitando as ruas, toda loja, todo estabelecimento comercial tem ali as bandeiras de São João, São Pedro, Santo Antônio, as bandeirolas, os desenhos dos balões, fogueiras. As pessoas, elas esperam porque, de fato, é um momento de alegria. Passa o ano todo trabalhando com tanta... Aqui, sobretudo aqui na minha região, a questão da confecção, tem um polo de confecção, então 24 horas as pessoas trabalham e quando chega o São João é o momento de realmente festejar, de se alegrar, de curtir, quem gosta, né, lá no pátio de eventos de Caruaru, as bandas que vão se apresentar. Nas comunidades, geralmente, sim, é a questão da quermesse, da celebração religiosa mais forte, também de quadrilhas e de outras danças. Então, o povo, ele se volta inteiramente para o São João. Até nas paróquias, nós sentimos a diminuição de fiéis porque gostam de participar dos festejos juninos de São João aqui. Mas o padre também vai participar, vai dançar? Como é que é isso? Oi? O senhor também vai dançar, vai participar da festa? Olha, aqui faz tempo que eu não participo, né, assim, de dançar, etc. Até porque também faz tempo que teve. As pessoas, e assim, tem esse detalhe, agora com a retomada, então as pessoas estão assim, muito animadas, muito, vai ter a festa, vamos ter o São João, vamos ter show lá no pátio de eventos, as quadrilhas, aqui em Caruaru tem a tradição das comidas gigantes. Então, realmente, a cidade ela se volta inteiramente para esse fato. Eu participo mais da bênção nas comidas gigantes, que a gente tem essa tradição de chamar os padres para ir dar bênção, de acompanhar as quadrilhas eu gosto. Agora, dançar mesmo,
Não sei, vamos ver. Mas a parte boa é comer também, porque tem tanta Já comida boa, né? Já, sim. A parte boa é comer, porque tem muita comida boa nesse Já tempo. dancei muita quadrilha aqui. Que bom. Professor Alberto, queria ouvir do senhor, para a gente finalizar, uma palavra sobre o vestir-se de caipira, que está muito presente na festa atualmente, né? O pessoal pega a roupa, remenda, veste xadrez. Como a gente entender esse povo da cidade que, nesse momento, quer se identificar com o povo do campo? Eu costumo sempre comentar, irmão Diego, que as festas juninas, a festa de São João, eles têm um caráter muito gregário, muito socializador. É o momento em que o brasileiro, né, de um modo geral, ele faz uma espécie de faz de conta, né? Ele rememora uma espécie de passado. Então, ele se identifica, né, não só com o prazer de estar com os outros, com os parentes, né, com os amigos, com as pessoas em uma grande festa, mas é um momento muito especial, socializador. E eu gostaria de destacar esse aspecto, que muitas pessoas lembram somente do aspecto mais comercial, daquilo que seria o entretenimento, né, a diversão, mas existe muito de espiritualidade que se guarda nesse momento, porque é um momento que cada brasileiro relembra quem ele é, como brasileiro, como uma pessoa de uma determinada comunidade, né? E aspectos religiosos. Nas festas populares tradicionais, agora, né, dia 31 foi festa de Pentecostes, que popularmente é festa do Divino, né? Então, numa comunidade, por exemplo, aqui, numa cidade chamada Joanópolis, justamente São João, Joanópolis, né? Ali tem uma outra cidade próxima ali, cujo padroeiro é Santo Antônio. Então, a maior festa da cidade é a festa de Santo Antônio. Então, ainda em várias localidades, apesar desse caráter mais comercial, de entretenimento, existe muito da espiritualidade, sobretudo espiritualidade cristã, e até uma espiritualidade até anterior, mas que se canalizou para o cristianismo. Então, o vestir-se de caipira é uma forma, né? Eu vejo aqui numa cidade grande como São Paulo, na vizinhança, quando vejo, né, próximo a uma escola, quando os pais levam as suas crianças, também eles vestidos de caipira, e aquele orgulho, né, da mãe vestir a menina, o menino de caipira, que é essa forma de uma espécie de culto a um passado remoto que está se preservando. Então, fazer, né, essa reverência a um passado, a uma identidade própria, né, de brasileiros, de um momento específico, que são as festas juninas, eu acho que é um aspecto de grande importância para a sociabilidade brasileira e que, por isso, deve ser preservada, deve ter até incentivos, né, não só nas escolas, mas também nos clubes, da forma como acontece nas paróquias. Existe muito ainda desse aspecto espiritual que a gente acaba não percebendo, mas que ela se faz presente de maneira muito marcante para a gente que observa com mais atenção. As festas juninas são lindas. Elas proporcionam a partilha e a troca de saberes entre as gerações, constroem as comunidades, celebram a criatividade do nosso povo. Por isso eu termino o programa de hoje citando um trecho de um artigo do bispo da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, Dom Francisco Ferreira Paz, que escreveu sobre essas festas recentemente. Abre aspas. Uma das imagens mais explícitas da paz é a de um povo em festa, unido no amor, rindo e celebrando as suas esperanças e sonhos. Que os santos padroeiros juninos nos incentivem a defender e proteger a vida, a dar um sentido amoroso e compassivo às nossas práticas religiosas e testemunhar a alegria que brota do encontro com Cristo na comunidade. Fecha aspas. Eu agradeço aqui a partilha do conhecimento de quem estudou tanto sobre essa nossa cultura brasileira, latino-americana, cristã, que é o professor Alberto Iqueda. Muito obrigado por sua participação e seja sempre bem-vindo aqui ao Ponto 3. Muito obrigado, irmão Diego. Foi um prazer também partilhar com o Padre Jefferson. Uma boa festa para todos. Uma boa festa aí ao povo de Caruaru, viu, Padre Jefferson Adelino? Muito obrigado, irmão Diego, e a todos. Estamos em festa, estamos alegres, festejarmos os Três Santos e também São Paulo, meu padroeiro da minha paróquia, mas vamos estar sempre
alegremente, festejando para, justamente como disse a sua mensagem, celebrar o amor, a esperança, celebrar a vida, isso é que é importante. E vamos, com certeza, ter muita festa aqui no Nordeste, em Caruaru. Obrigado pela participação de vocês e boas festas juninas para todos nós.